Olá! Hoje eu vou falar um pouco mais sobre este livro chamado O Discreto Charme do Intestino. E hoje eu vou revisar as partes do livro que falam sobre os bichinhos que residem dentro do nosso intestino. É sobre a conexão entre o nosso intestino e o nosso cérebro. Eu fiquei impressionada quando eu aprendi, a partir deste livro, que foi apenas em 2007 que começaram os estudos para mapear as bactérias que residem dentro do nosso intestino. E olha que o ser humano foi ao espaço em 1961, ou seja, 57 anos atrás. Este mundo mais próximo, o mundo dentro de nós mesmos, está sendo investigado mais de perto apenas agora, nos últimos 10, 11 anos. A microbiota intestinal, ou seja, o conjunto de todos os micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino, chega a pesar 2 quilos. Nós somos colonizados por tantos micro-organismos que nós temos menos células humanas do que bactérias. Nós temos cerca de 10 trilhões de células humanas, é cerca de 100 trilhões de células microbianas. As bactérias são muito menores do que as células humanas, por isso é possível ter muito mais bactérias. Mas aí, de ponto de vista celular, quem manda aqui dentro são as bactérias. E nós somos apenas 10% humanos, 90% de micróbios. Outra coisa muito interessante é essa aqui, veja bem. Juntas, todas as nossas bactérias intestinais somam 150 vezes mais genes do que um ser humano. Ou seja, por cada gene humano, existem 150 genes de bactérias. Isso significa que de todas as doenças dos seres humanos, as doenças genéticas constituem um pequeno percentual, enquanto a maioria das doenças dos seres humanos tem a ver com o nosso estilo de vida e a nossa alimentação. A alimentação da gente tem maior influência sobre a formação da nossa flora intestinal. Cada alimento que a gente ingere acaba alimentando ou bactérias benéficas ou bactérias maléficas que residem dentro do nosso intestino. As bactérias intestinais se alimentam dos resquícios da comida que a gente ingere. E acontece que a grande maioria das pessoas hoje em dia tem mais bactérias maléficas do que bactérias benéficas. E vários estudos já mostraram uma forte ligação entre as bactérias maléficas e várias doenças, inclusive diabetes, obesidade, algumas doenças cardiovasculares, esclerose múltipla, autismo, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, depressão. Precisamos entender que cada vez que nós comemos algo doce ou algum alimento com farinha branca, bolos, biscoitos, massa, pizza, salgadinhos, quando nós tomamos refrigerante, comemos alimentos industrializados, nós estamos alimentando as bactérias maléficas. Estes alimentos funcionam como fertilizantes que fazem com que a população das bactérias maléficas cresça rapidamente. E aí, quanto mais desses alimentos nós comemos, mais cresce a população das bactérias maléficas e mais comida elas exigem. Elas conseguem alterar os receptores de sabor da gente e fazer com que a gente fique cada vez mais louco para comer mais e mais doce, mais e mais comida industrializada, mais e mais alimentos com farinha, mais e mais álcool. O que nós podemos fazer para ajudar a nossa flora intestinal? Precisamos consumir alimentos naturais, crus, ricos em fibra, frutas, legumes, verduras, leguminosos. Precisamos consumir probióticos, iogurtes sem adição de açúcar. Estes alimentos ajudam a população das bactérias
benéficas a crescer, fortalecer o nosso organismo e nos proteger de várias doenças. Mas aí é importante saber que as bactérias benéficas são muito sensíveis aos fatores como estresse, o uso de antibióticos e outros medicamentos, má alimentação, fumo, álcool, sedentarismo. Neste livro, a autora também fala de várias pesquisas que questionam a posição de liderança do nosso cérebro. A autora fala assim, que a comunicação entre o cérebro e os órgãos na área abdominal acontece por meio do nervo vago. E aí ela fala de alguns estudos onde o nervo vago foi cortado, ou seja, o intestino foi desconectado do cérebro e o intestino continuou funcionando, porque ele é autônomo. E a rede de nervos dele é tão grande, é tão complexa, que ela é chamada de cérebro intestinal. O nosso intestino tem neurônios, ou seja, as mesmas células que constituem o nosso cérebro. A autora deste livro chama este nervo vago de linha telefônica entre o cérebro e os órgãos na área abdominal. E aí, segundo ela, essa comunicação, na maioria das vezes, acontece de baixo para cima. Ou seja, é o intestino que transmite as suas impressões para o cérebro. E do jeito que ela explica isso faz muito sentido. O nosso cérebro é um órgão isolado, é tão protegido quanto nenhum outro órgão do nosso organismo. Enquanto o intestino se encontra no meio de tumulto. Ele conhece todas as moléculas desde a última refeição. Ele conhece trilhões de bactérias intestinais. Ele conhece os hormônios que circulam no sangue. Ele conhece as células imunocompetentes. E além disso, o nosso intestino é o maior órgão sensorial, porque a superfície dele é gigantesca. Eu falei sobre isso no vídeo anterior. Por causa disso tudo, o nosso intestino é capaz de contar para o nosso cérebro as coisas sobre nós que o nosso cérebro nunca suspeitaria. Resumindo, este livro mostra que o nosso intestino é um órgão que tem sido muito subestimado. E a partir de agora vai surgindo cada vez mais e mais informações sobre este órgão importantíssimo. Nós precisamos entender que o ser humano é ecossistema, ou seja, cada um de nós não é apenas um indivíduo. Cada um de nós é uma coletividade de seres que moram aqui dentro. Estes seres influenciam o nosso comportamento e as nossas emoções. Estes seres interferem na nossa predisposição a várias doenças. Eu espero que eu consegui despertar em você o amor e admiração por nosso intestino. Eu recomendo muito este livro, que eu achei tanto informativo quanto muito divertido. Eu também posso recomendar para você o meu e-book gratuito chamado Estamos Morrendo pela Boca. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você baixar este e-book gratuitamente. Para hoje foi isso. Grande abraço e até breve.